Pues efectivamente estamos hoy aquí con Daniel Mancebo de la Prefectura de Río de Janeiro, que nos va a hablar un poco del proceso de construcción participativa, ¿no? Del Plan de Acción Climática de la ciudad de Río de Janeiro, que efectivamente es una de las experiencias que ha recibido una mención especial de las ganadoras de esta distinción IDP 2015. Así que Daniel, si te parece bien, si quieres empezar presentándote un poco cuáles son tus funciones dentro de la Prefectura de Río de Janeiro, por favor. E claro, eu sou geógrafo, geógrafo, tenho uma especialização em gestão de território, sou trabajo en en la alcaldía desde 2009 y estoy ahora como coordinador general de la oficina de planeación. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de construir planos desarrollar planos y construir acciones para la ciudad para los próximos años. Entonces, tenemos varias perspectivas y visiones de planeación de la ciudad. Entonces, creo que tenemos visiones de 30 años y otras también, entonces, y otras escalas de tiempo. También tenemos la responsabilidad de trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, es importante para nosotros traer estas metas, estes indicadores para la realidad de la ciudad. Es un compromiso de la alcaldía trabajar con estas metas y con estos indicadores. Y también trabajamos con el Comité de Desarrollo Sostenible, que es una estructura que abarca, que trabaja con cerca de 40 departamentos de la ciudad, como salud, educación, transportes, medio ambiente y otros. Entonces, somos responsables por articular essas involucrar estes departamentos em prol da planeação da cidade. Buenísimo, muy bien. Creo que es muy interesante toda la parte esta que tengáis los ODS como uno de los ejes de trabajo en Río de Janeiro, ¿no? Porque es para nosotros tanto IDP como CGLU, sin duda es nuestra agenda marco y creemos que es muy importante esta localización, ¿no? Que las ciudades realmente hagan el trabajo de implementar estos ODS. Así que me parece súper interesante. Y ya para entrar más en materia, igual si nos quieres presentar bien cuál ha sido este proceso de planeación social sobre el plan del clima, un poco pues cuáles eran los objetivos, cuáles han sido las diferentes fases para desarrollar este plan y un poco cómo ha funcionado el proyecto este. Claro, el plan de desarrollo sostenible de la ciudad es un plan de largo plazo, entonces tenemos una perspectiva de 30 años de implementación. Por otro lado, es importante entender que la ciudad cambió el paradigma de participación ciudadana con este plano. Entonces, por eso que tenemos mucho orgullo, mucha gana de hablar sobre eso, porque la ciudad cambió el paradigma. Nosotros empezamos a trabajar con este plano en 2017 y empezamos la participación ciudadana junto con las primeras etapas de desarrollo del. Entonces, muchas veces los departamentos que construían planos
desarrollavam las acciones y los planos y después apresentavam a la población. Y nosotros cambiamos este paradigma y para nosotros fue muy importante porque nosotros involucramos las personas, nosotros trabajamos juntos, entendemos las perspectivas de los ciudadanos en diferentes partes de la ciudad de Río es muy grande, entonces tenemos muchas particularidades, muchas perspectivas del territorio, entonces los barrios, las localidades son muy diferentes unas de las otras, entonces fue muy importante para nosotros trabajar con diferentes perspectivas, diferentes fajas de edad, né? Desde los niños hasta jóvenes, en viejos, todas las personas de la ciudad pudieron tener espacio, tuvieron espacio para trabajar en esa construcción. Entonces, nosotros también entendemos que los objetivos de desarrollo sostenible son perspectivas de largo plazo, entonces las personas, era importante las personas entenderem o que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, também entenderem sua parte nesse processo, porque os planos não são planos de la alcaldía, são planos de la ciudad, então as pessoas também, para que possamos ter uma cidade mais sustentável, temos que ter o engajamento, a participação dos cidadãos na execução e na implementação das políticas públicas também. Então, creio que me parece que o plano foi possível com o plano trabalhar com os cidadãos, fazer com que houvesse uma conscientização acerca dos ODS, também quais eram as perspectivas da população local para a implementação desta agenda. Então, nós conseguimos escutar e trabalhar sobre estas solicitações e demandas em todo isso e colocamos no plano estas demandas da população y portanto para nosotros fue muy importante. Qué bien, sin duda que no, la verdad que el jurado también que estuvo estudiando la propuesta le gustó mucho la forma y el tamaño, ¿no? Que es una experiencia realmente muy grande. Y para entrar un poco en esto, que justo comentaste el tema de las diferentes edades, una cosa que destacó bastante era el tema de la participación, sobre todo en las escuelas, ¿no? De los niños, las niñas, ¿no? Un poco. Y nos gustaría igual si puedes ampliar un poco más, porque es un reto, ¿no? Hacer participar a los niños también es diferente, ¿no? Hay que usar otras herramientas que con la participación general. Y un poco si puedes detallar un poco más cuál ha sido, por qué hacer participar a los niños y cómo lograr que participen. Sí, fue increíble porque nosotros tenemos nuestro departamento de educación tiene cerca de 600,000 niños y niñas que están en las escuelas de la rede municipal de ensino, de rede de la ciudad. Entonces, nosotros tenemos cerca de 10% de la población en nuestras escuelas. Entonces, ¿cómo vamos a construir, cómo vamos a desarrollar un plan sin escuchar los niños, las crianças? Esta perspectiva, como se mirar sobre a cidade, como los ojos de los niños ven cosas que nosotros como técnicos de la ciudad no vemos. Entonces, entendemos que fue importante traer la perspectiva de los niños, también involucrar y traer los responsables, los padres y las mamás para discusión regional que hicimos
por los barrios. Entonces, nosotros también involucramos los profesores, né? Tenemos cerca de 40.000 profesores en la red de educación de la ciudad. Entonces, es importante para nosotros también ter las perspectivas de los profesores. Entonces, nosotros conseguimos trabajar con olas de participación, olas de engajamento e em conscientização de los, com uma vasta rede que é o Departamento de Educação da cidade. E também creio que nós conseguimos trazer perspectivas de engajamento de los niños diferentes, né? Nosotros temos, nosotros conseguimos trazer el lenguaje diferente deste tipo de articulação. Nosotros trabajamos con dibujos, trabajamos con la perspectiva, por ejemplo, nosotros perguntamos los niños cómo eles veían a la ciudad hoy y cómo querían que esta ciudad fosse daqui a 10 años, daqui a 30 años. ¿né? Entonces, trabajamos con ellos la perspectiva actual y la perspectiva futura de la ciudad. Nosotros catalogamos, avaliamos todos os dibujos, foram mais de, creio que 15.000 dibujos e mais de 30.000 trabalhos de outras perspectivas, como, por exemplo, painéis e outros. Então, foram mais de 30.000 trabalhos e cerca de 15.000 que conseguimos catalogar, avaliar e ter los intereses también. Entonces, por ejemplo, muchos chicos y chicas hablaron acerca de la violencia, hablaron acerca de los árboles, hablaron acerca de la limpieza de las calles, y esa perspectiva es muy importante para que podemos referenciar, colocar en mapa todas essas perspectivas, todo esse trabalho, e com isso hoje temos uma base de informações muito grande acerca disso, e o mais importante para nós, em um processo de planeação, nós conseguimos escutar-los desde o início e trazer a perspectiva para o plano. Então, hoje temos, além desse plano, com esse plano, com a perspectiva do niño e niña da cidade, mas também temos uma base de informações muito organizada, muito bem trabalhada para construção e para implementação destas políticas públicas com essa visão. Nós trabalhamos muito em parceria com a academia local. Então, nossa Universidade Federal, que é baseada acá em la ciudad, foi uma parceira nossa, e eles nos apoiaram em todo esse processo de avaliação, catalogação, avaliação, organização e disponibilização en una base de datos. Qué bueno, la verdad que parece un trabajo ingente, enorme, y es muy, muy interesante. También el tema de las parcerías que decías, ¿no? De colaborar con diferentes actores, que es muy, muy importante. Y estuviste comentando un poco el tema de la evaluación del proceso, que a nosotros nos interesa mucho siempre cómo se evalúan estas prácticas de participación, que a veces es un poco complicado, ¿no? Entonces, no sé si puedes detallar un poquito más cómo se ha hecho la evaluación, si era con encuestas de los participantes o con entrevistas, y cuál es un poco el modelo de evaluación del proceso de participación.
Sí, nosotros trabajamos con varias formas de engajamiento de los ciudadanos. Entonces, nosotros trabajamos con la plataforma online participa.rio. Esta fue una de las formas que trabajamos. También hicimos los encontros regionales, que né, onde foi possível escuchar as demandas diretas de los cidadãos, especialmente localmente. Sí, perfecto, esta mesmo. Então, esse é um legado que me gusta muito falar sobre isso, porque esse é um legado para a cidade. Nós hicimos outros planos participativos e agora temos várias outras iniciativas de participação cidadã trabalhando com essa plataforma. Então, isso para nós foi muito importante. Também, como disse, nosotros hicimos encontros regionales y también hicimos esta escucha de los niños y niñas sobre el proceso de planeación. Me parece que tuvimos essas três grandes interfaces. Também hicimos oficinas de trabalho com parceiros externos. Então, nós escutamos muitas ONGs, NGOs, yeah. Escuchamos também a academia local, escuchamos algumas organizações como C40, não sei se conheces, mas foi grande parceiro nosso para elaborarmos o plano. E também ONU Habitat, UN Habitat, que tiene uma oficina acá em Rio e foi também uma grande parceira nossa nesse processo. Pero nossas avaliações foram muito diferentes por tipo de método que tuvimos. Então, por exemplo, com as com a participação digital através da plataforma participa.rio, nós pudimos perceber que encuestas muito grandes, encuestas que sejam perguntas que sejam muito complexas, não eram muito bem vistas por os cidadãos, por exemplo. Então, nós começamos a reduzir o tempo de las respostas das encuestas, reduzimos o número de las perguntas também, o linguagem também mudou, cambiou muito desde a primeira aula hasta a última aula. Então, creio que nós aprendemos que esse processo de trazer as pessoas para participar, tiene que ser muito, tiene que ter linguagem muito claro, tiene que ter materiais que possam envolver, que possam trazer as pessoas para o processo. Então, esse foi outro aprendizado que tivemos. No processo de articulação regional, que fomos ao território, também tivemos uma série de respostas, respostas, creio que respostas importantes de las pessoas, porque os encontros foram muito llenos de pessoas, muitas pessoas foram para os territórios. Nós trabalhamos com o Departamento de Educação para que ele pudesse convidar as pessoas para estar conosco. Então, foi uma estratégia importante, porque esse era dos problemas desses encontros regionais. As pessoas muitas vezes não
no sabían de los encuentros, entonces muchas veces nos tínhamos há muitos anos atrás encontros com poucas pessoas discutindo o processo de participação em nosso país. Brasil não é muito intenso como se puedo dizer assim, pero as pessoas não têm uma cultura de participação muito forte, como por exemplo em outros países isso é mais forte que acá. Então, creio que esse foi um outro ponto positivo de que avaliamos que foi interessante porque as pessoas foram aos encontros, os encontros foram llenos de ideias, enfim, propostas para a cidade e as pessoas estavam eh, com perspectivas de cambios. Então, isso para nós foi também um aprendizado, foi também uma lição aprendida muito forte. As pessoas, inicialmente, nós pensamos que as pessoas poderiam ir sem perspectivas ou no querer contribuir com o processo, a, a, porque também o país e a cidade estavam em crise econômica e com muitos problemas naquele momento. Então, creio que foi uma perspectiva positiva para nós. No entanto, tivemos muitas dificuldades também, obviamente, que são importantes de engajamento de los altos níveis de la administração para que pudéssemos trabalhar continuamente esse processo. E agora nós entendemos que temos grande interesse da administração por este tema e também isso hoje com a nova administração está muito mais permeado, está muito mais distribuído por os outros departamentos. Então, e lá em nossa plataforma Participa.rio também vem sendo utilizada por outros departamentos para novos processos participativos. Então, para nós é um grande ganho isso. Qué bien, me alegro mucho. La verdad que se nota que ha sido un proceso que os ha realmente... Estáis satisfechos, ¿no?, del proceso, se os nota que realmente participó mucha gente, estáis contentos y es importante lo que dices, ¿no?, que otras áreas, una ciudad tan grande como Río, que otros departamentos estén también pues, pensando en usar la participación, ¿no?, que al final es algo transversal que tiene que servir a todos los departamentos, todas las áreas de una ciudad, todos los temas. Al final es importante que la gente pueda participar, que la ciudadanía pueda participar. Ahora me gustaría una cosa que ya mencionaste en parte, ¿no?, que ya tenéis mucha información de los participantes, de todos estos niños, ¿no?, un poco el seguimiento, ¿no? Una vez se apruebe el plan, un poco si va a haber efectivamente un seguimiento de la gente, de la ciudadanía, para ver si efectivamente el plan se está implementando, si se está poniendo en práctica el plan, para evaluarlo, para ejecutar, ¿no?, implementar cosas del propio plan. Un poco cuál es el futuro, el seguimiento de este proceso. Sí. Bueno, nuestra perspectiva es trabajar con uma última ola de participação, que é a ola de implementação. Então, actualmente nós estamos organizando esta última ola para que possamos colocá-la no ar, colocá-la online. Temos uma perspectiva de monitoreo de las políticas e de las metas que estão publicadas em el plan. Então, é importante porque é nossa agenda local 2030, né? Então, cada meta global tem uma relação com a meta local. E também com as metas climáticas que são articuladas aí nesse processo e estão
distribuídas em todas as partes do plano. Né? As questões climáticas não estão separadas ou individualizadas, né? ou estanques, estão associadas, estão articuladas com o processo como um todo de planeação. Então, creio que como a Agenda 2030 tiene también indicadores específicos, nosotros al articularmos nuestra meta local con la meta global, también construimos também elaboramos nuestros indicadores de monitoreo e nossa perspectiva é dar transparência para esse processo através da plataforma, por meio da plataforma Participa.rio, nesta última aula de participação. Por outro lado, em outra área, temos um outro ponto que é importante, que é quando chamamos os niños a participar, hicimos isso com um dia específico, onde todas as escolas que quiseram puderam trabalhar com os niños esta atividade. Nós chamamos de dia D, dia D, de planeamento sustentável, né? Então, nós hicimos isso em el Dia de Urbanismo Mundial, que é já, creio que 8 de novembro. Então, hicimos isso em 8 de novembro de 2019 e agora estamos trabalhando com o Departamento de Educação para termos outros dias nós teníamos ganas de fazer isso no ano passado, mas com a pandemia não conseguimos, nós hemos conseguido, então vamos organizar com a Secretaria de Educação, com o Departamento de Educação, outro dia D e outros. Nossa perspectiva é ter a visão de los niños e a comparação com os interesses depois da pandemia, Então, como estavam os interesses antes e depois da pandemia. E continuamente, se for possível. Então, me parece que são perspectivas futuras muito importantes para nós, continuar o engajamento, continuar esta articulação com os niños e jovens. Este ano, por exemplo, nós hicimos um trabalho, um outro plano, o plano estratégico, que é o plano mais executivo do governo, que vai hasta 2024, e neste plano nós novamente engarramos, novamente trabalhamos com os niños por meio da plataforma Participa.rio. Nós também hicimos não sei como se diz, pero creio que conselho de niños. Então, agora temos um conselho de los niños também, e um conselho de la ciudad, que é com pessoas de la sociedade, pessoas de grande saber, pessoas da sociedade, pero agora também temos de los chicos, de los niños, para escucharlos e para podermos também dar seguimento a essa escuta ativa de las crianças e jóvenes. Qué bueno, qué interesante y qué importante, ¿no? Para el futuro tener desde bien pequeños de empezar a promover la participación, los valores cívicos y esta implicación, ¿no? De la ciudadanía desde bien pequeños, también la parte educativa que tienen, ¿no? Es muy importante.
Bien, igual para ir ya un poco caminando al final de esta entrevista, igual sí que me gustaría que me destacaras de forma muy resumida dos, tres cosas muy positivas del proceso, ¿eh? De forma, es eso, dos, tres ideas muy fuertes que te gustaría destacar de este proceso. Me parece que el primer punto es la apropiación, la apropiación del planeación por los ciudadanos. Creo que sin la participación ciudadana nosotros no vamos a conseguir eso. Es muy importante para nosotros tener la apropiación del planeación por los ciudadanos. Tener la escucha activa es fundamental para eso. Me parece que também compartilhar responsabilidades e entender que a renda de desenvolvimento sustentável é uma renda de todos. Então, há uma perspectiva de conscientização que foi muito importante desde los niños, claro, hasta los profesores, las personas de la sociedad, los responsables. Entonces, me parece que es también un punto muy positivo. Y también el cambio de paradigma para que escuchásemos desde o início, que tuviésemos herramientas activas de escucha. Então, hoje temos a ferramenta digital, que em período pandêmico foi fundamental para activar as pessoas. Entonces, también los encuentros por medio del Departamento de Educación. Entonces, creo que el método también fue muy exitoso de escucha. Qué bien, muchas gracias. Y ahora te voy a pedir dos o tres desafíos, problemas que os habéis encontrado, ¿no? Igual los retos que habéis tenido que superar en este proceso. Sí, creo que me parece que la participación ciudadana es algo, es un proceso, no es algo que ven y va. Entonces, me parece que ese es uno de nuestros mayores desafíos, que es manter a participação ativa das pessoas. A cidade é muito dinâmica, as pessoas têm outros interesses, a cidade é muito grande, então, creio que esse é ponto fundamental, estar activando continuamente. E também los intereses de las altas, el alcalde, los secretarios, la alta gestión de la ciudad. Obviamente que les gusta ouvir as pessoas, pero há um trabalho importante de contínuo de estarmos sempre trabalhando para que esses processos sejam processos que permaneçam, sejam ativos, né? E creio que a governança também é um problema. Muitas vezes há processos difusos que en los departamentos, en las secretarias, entonces es difícil trabajar de manera que todos puedan trabajar con el mismo método, con el mismo proceso de escucha activa. Entonces, isso é algo que tenemos que avanzar bien en los próximos años. Perfecto, sí, sin duda son desafíos muy comunes, ¿no? Para muchas otras ciudades y gobiernos que tienen, sí, sí. Bueno, pues ahora igual, también eso, para ir ya encaminando el final, igual si podrías decir, solimos pedir esto a todos nuestros participantes de estas entrevistas del premio, que es un poco consejos para otras ciudades, ¿no? Si le pudieras decir a otro responsable de planeación de otra ciudad de Brasil o de otro país que quiere eso, empezar un proyecto de planeación,
decirle unos consejos de por dónde empezar, qué hacer, qué no hacer, y eso, unos consejos para, primero para animarle a involucrar, a engañar a la población en el proceso y un poco consejos de aquí para ayudarles a lanzar la participación en la planeación. Eu creio que a escuta ativa é fundamental para as pessoas, os cidadãos e para a política pública. Sem a escuta ativa, nós não conseguimos construir, elaborar boas políticas públicas, porque nós não temos todas as perspectivas da população. Então, me parece que esse é o ponto central. Para termos políticas públicas efetivas, é fundamental trabalhar com os cidadãos e cidadãs, porque eles estão lá, eles estão vivenciando os problemas. Por exemplo, quando trabalhamos com mudanças, cambios climáticos, as áreas mais vulneráveis são as áreas mais periféricas, as áreas socialmente mais afetadas. Então, ou problemáticas. Então, nós temos que escutar as pessoas, nós temos que entender o que essas pessoas estão dizendo, porque muitas vezes, e nós nos deparamos muito com isso quando fomos aos territórios, aos bairros, as pessoas já estão trabalhando nisso, as pessoas já são ativas nesse processo de desenvolvimento sustentável e, por vezes, nós não temos conhecimento porque não as escutamos. Então, me parece que a transparência é fundamental, o processo de comunicação é fundamental com essas pessoas e a construção de políticas, né, o processo de elaboração de política pública, ele é mais rico, ele é mais efetivo se pudermos envolver as pessoas. E creio que a implementação também de projeto é fundamental, porque muitas vezes as pessoas sabem os principais problemas e particulares de sua localidade, que a alcaldia não vai saber com toda a propriedade. E também é importante termos as perspectivas de diferentes grupos etários. Então, os niños têm uma perspectiva diferente, os grupos mais vulneráveis também. Então, né, como os próprios niños, pero los outros grupos, como as pessoas mais pobres, as pessoas que estão em áreas mais vulneráveis, ou as pessoas que têm alguma enfim, como mulheres e pessoas que são ainda muitas vezes pouco escutadas. Então, eu creio que esses grupos têm muito a trabalhar, têm muito a contribuir, têm muito a trazer elementos para aperfeiçoar, para melhorar as políticas públicas. Então, é uma boa prática, creio que é uma ótima prática, mas uma maravilhosa prática escuchar a las personas. Por supuesto, sin duda. Bueno, pues muchas gracias, obrigado, Daniel. No sé si quieres añadir alguna cosa para terminar. En todo caso, reiteramos las felicitaciones por esta experiencia y por esta mención especial del premio IDP. Y en todo caso, si quieres añadir algo más o... Solamente me gostaria agradecer ustedes por isso. Estamos muito orgulhosos. Não sei se disse orgulhosos em espanhol, pero estamos muito orgulhosos disso. Queríamos agradecer muitíssimo ao equipo técnico que temos acá, Thaís, representando o equipo, pero temos outras pessoas que trabalharam muito para fazer isso acontecer acá em la oficina de planeação, pero também em la
Secretaría en el Departamento de Educación y otros parceiros, nuestros parceiros externos también, como C40, ONU Habitat y UFRJ, en nuestra universidad. Entonces, foi muito importante para nós fazer esse trabalho e é importante para nós ter esse reconhecimento de vocês.